Neste vídeo, vamos entender o que é um problema de decisão. Um problema de decisão é uma questão que vai fazer referência a um conjunto finito de parâmetros. Então, veja que um problema de decisão ele pode receber parâmetros e mais de um, a depender do caso, e que, para valores específicos dos parâmetros, tem como resposta sim ou não. Em outras palavras, um problema de decisão é um problema que vai ter parâmetros e a resposta é basicamente sim ou não. Então vamos ver alguns exemplos de problemas de decisão. Determinar se esse número apresentado é um número primo. Então veja, nós devemos o quê? Verificar, implementar um algoritmo para verificar se esse número é ou não primo. E a resposta é sim ou não. Caso B, determinar se um número natural n é um número primo. Veja que, no caso, nós temos um parâmetro, que é esse número n, que nós então podemos instanciar, digamos assim, esse problema de decisão com n igual a 1, n igual a 2, n, inclusive o número que foi apresentado no caso A. Caso C, determinar se existe um ciclo em um grafo G. Então, mais uma vez, nós temos um problema de decisão cuja resposta é sim ou não, e ele possui um parâmetro, que é o grafo. E, por fim, determinar se uma palavra W é gerada por uma gramática G. Então, aqui nesse último problema de decisão, nós temos dois parâmetros, a palavra e a gramática. Então, veja que em cada problema como esse, a resposta é sim ou não, caracterizando então um problema de decisão. Como eu comentei anteriormente, nós temos instâncias de um problema de decisão. Cada questão, cada pergunta que vai ser obtida dando aos parâmetros valores específicos. Vamos voltar ao slide anterior para entender. Então aqui, o problema de decisão geral, determinar se o número n é um número primo, ele admite um parâmetro. Então nós poderíamos instanciar ele com n igual a 1, com n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente. Veja que esse problema de decisão ele tem infinitas instâncias. Porém, esse problema A, determinar se esse número específico é um número primo, ele só possui uma única instância, que é ele mesmo. Vamos analisar o caso C. Determinar se existe um ciclo em um grafo G. Há infinitos grafos. Então, esse é um problema que possui infinitas instâncias. Determinar se uma palavra W é gerada por uma gramática G, mais um problema com infinitas instâncias. Então, dando prosseguimento, o problema de decisão determinar se o número natural n é um número primo tem um conjunto finito de instâncias. Como assim? Determinar se 0 é um número primo, se 1 é um número primo, 2 e assim sucessivamente. Enquanto o problema determinar se um número específico é um número primo, ele tem uma única instância. Vamos ver o seguinte exemplo para uma decisão. Determinar se um número n que pertence no 1, 2 até 10 é primo. Então veja que esse problema, digamos assim, ele vai admitir se, na verdade, se existe algum n pertencente a esse intervalo é primo. Então, deixe como pergunta quantas instâncias tem esse problema de decisão. Sugiro que você pause o vídeo e reflita. Então, esse problema de decisão ele possui uma única instância, pois no caso n, ele não é um parâmetro, mas sim ele faz parte do problema de decisão, pois eu quero saber se existe um número n pertencente a esse conjunto que seja primo. Então, claramente, a resposta é sim, pois nós temos, por exemplo, 5, nós temos 7, que são justamente números primos. Solução para um problema de decisão. Uma solução para um problema de decisão, ela vai ser, na verdade, um algoritmo, um procedimento de decisão, e que, para qualquer instância do problema de decisão, ele vai retornar a resposta correta. Então, lembrando
o conceito de algoritmo de processamento de dados ou lógica para programação. Então, o algoritmo é uma sequência de passos finita que, dada uma entrada, vai gerar uma resposta correta para o problema em questão. E temos, então, um problema decidível. Um problema decidível é um problema de decisão. Então, primeiro, ele tem que ser um problema de decisão. Veja, por exemplo, calcular o fatorial de um número n não é um problema de decisão, pois ele não admite resposta sim ou não. Então, um problema de decisão é um problema cuja resposta é sim ou não. Então, um problema decidível é um problema de decisão que tem solução. E um problema de decisão que não tem solução é dito indecidível. E todo problema de decisão com um conjunto finito de instâncias é decidível. Vamos entender o que está sendo dito. Então aqui suponha que o problema de decisão ele tenha um conjunto finito de instâncias. Então, suponha que tenha 10 instâncias. Então, e assim sucessivamente. Então, eu posso criar um procedimento de decisão para esse problema de decisão. Como assim? Basta que, como é finito, eu vou resolver manualmente o problema de decisão e eu vou ter a resposta para a instância 1, a resposta para a instância 2, a resposta para a instância 3 e assim sucessivamente. 10. E então vou fazer o seguinte algoritmo. O meu algoritmo consiste em verificar se a instância, se for a primeira instância, a resposta é R1. Se for a segunda instância, a resposta é R2. E assim, se for a 10ª instância, a resposta é a resposta da 10ª instância. Então, veja que, justamente, todo problema de decisão com um conjunto finito de instâncias é decidível, pois eu posso manualmente calcular a resposta daquele problema de decisão e justamente criar um procedimento como nós fizemos, enumerando com vários ifs e elses. E então podemos restringir um problema de decisão. Um problema de decisão obtido de outro, restringindo-se o conjunto de valores possíveis de um ou mais parâmetros de P. Então aqui, determinar se esse número é um número primo é uma restrição do problema de decisão determinar se um número natural n qualquer é um número primo. Determinar se uma palavra W é gerada por uma gramática sensível ao contexto é uma restrição de determinar se uma palavra W é gerada por uma gramática geral G. Até o momento, nós ainda não vimos o conceito de uma gramática sensível ao contexto, mas o que eu quero que você entenda é que uma gramática sensível ao contexto é um tipo de uma gramática. Então, a mesma coisa que falarmos de um carro e automóvel. Então, um carro, uma gramática sensível ao contexto, é um tipo de automóvel. Então, uma gramática sensível ao contexto é um tipo de gramática. Muito obrigado!